Tendências do coworking em 2025. Esse é o tema desse vídeo. O que a gente pode esperar desse mercado em 2025? O que a gente pode não esperar desse mercado em 2025? E como que a gente faz para estar junto desse mercado, aproveitando desse mercado? Bom, para a gente falar sobre o mercado de 2025, eu queria só voltar um pouquinho como que foi 2024. Você que está me assistindo, talvez você esteja pensando em montar um coworking, talvez você esteja no mercado de coworking já, mas precisa alavancar o seu negócio, talvez você seja dono de um imóvel e pretende, assim, ter mais renda do que o aluguel tradicional. Não importa qual que é a sua origem, o que importa é o seguinte, você está aqui porque você está querendo aprender sobre o mercado de coworking e eu quero te passar toda a experiência que eu tenho. São 15 anos atuando no mercado de coworking. Então, assim, eu já vi de tudo nesse mercado. Já vi o que você puder imaginar. Mas vamos lá. 2024 foi um ano promissor para o coworking, principalmente para o coworking da saúde, tá? Por que eu digo isso? Ó, a CWK Coworking, que é a minha própria marca de coworking, a gente atua no mercado desde 2010, atualmente em Belo Horizonte e Brasília. Ambos os mercados passaram o ano inteiro de 2024 com uma ocupação acima de 90%. E, gente, isso não é, assim, conversa de vendedor, não. Você pode ir lá, te convido a ir no meu coworking, olhar com os próprios olhos. Eu faço consultoria de coworking há 8, 9 anos, quase, tá? E todos os coworkings que já estão atuando, obviamente, se você abriu as portas, você ainda tem uma ascensão, né? Todos os coworkings que já estão atuando, já estão no mercado, passaram o ano de 2024 colhendo frutos de uma onda muito positiva. E vamos só, para a gente, antes de falar de 2025, só analisar um pouquinho. O que aconteceu? Por que essa onda positiva, essa onda toda, aconteceu em 2024? Eu acredito, e eu vivi isso, e enxergo isso, que depois da pandemia, o que aconteceu? Acabou a pandemia e tal, né? Já tem mais de ano. As empresas começaram gradativamente a voltar para o ambiente físico de trabalho, né? Sair do home office, sair do virtual, das reuniões virtuais e tal. Começaram a voltar. Em 2024, concretizou essa volta. É a minha análise, tá? Não estou falando aqui sobre nenhuma pesquisa que eu li, nada. É o meu sentimento como dona de coworking, como dona de espaço compartilhado, e o que eu vejo aí Brasil afora montando coworking para outros empresários. Tá? Então, concretizando esse movimento, aquele empresário, aquela empresa que antes da pandemia tinha um custo fixo alto para manter seus funcionários no local de trabalho, começaram a enxergar, bom, peraí, se eu for para um coworking, pô, eu vou gastar menos, eu não preciso fazer aquela reforma, né, comprar mobiliário, ar-condicionado, reforma, arquiteto, engenheiro e tal, e eu não fico atrelado a um contrato de aluguel, porque é flexível, o coworking tem como sua base ser flexível, e eu consigo ir e vir e montar a minha equipe, desmontar a equipe, se eu tiver algum outro contratempo, e vai todo mundo para casa de novo, diminui o custo, entendeu? Então, isso se concretizou em 2024, e por isso a procura, na minha análise como especialista em coworking, por isso a procura foi grande, tá? E aí, começaram, ao decorrer deste ano de 2024, a gente viu alguns movimentos acontecerem que eu acredito que agora, a partir de 2025, vai se concretizar. E eu queria falar para vocês aqui, o primeiro deles é o coworking da saúde. Cada vez mais, clínicas ou médicos ou pessoas que têm pessoas não, da área da saúde, né? Médicos, biomédicos, fisioterapeutas, pessoas da área da saúde que têm um espaço só deles, cada vez mais, eles querem dividir esse espaço com outros profissionais. E assim, se você parar para pensar, isso é uma coisa comum há muito tempo.
né? Só que agora, com o coworking da saúde, com esse conceito de compartilhamento, vamos falar assim, esse compartilhamento, esse consultório, ele ficou mais profissional, ele virou um negócio que o profissional da saúde tem, além de ser aí um médico, um esteticista ou outra profissão. E empresários, como eu, por exemplo, empresária de coworking, comecei a enxergar nesse nicho uma oportunidade, tá? Então, o que aconteceu? Vários coworkings da saúde foram montados, várias clínicas aí, Brasil afora, foram montadas, não foram montadas, transferiram o modelo de negócio para um consultório compartilhado e não mais para uma clínica, né? Aquele modelo tradicional de percentual, de receita, que fica, um percentual fica para a clínica, um percentual para o profissional e tal. Enfim, e a relação entre o profissional da saúde e o estabelecimento mudou. Não é mais a relação de clínica, tá? Isso simplifica, acho que simplifica a relação, simplifica o negócio. Quem é dono do espaço não tem que controlar a agenda, não tem que ser secretário ali do médico, né? Não tem que controlar pagamentos, não tem que controlar planos de saúde e tal, enfim. Cada vez mais, eu acho que 2025 vai concretizar essa área de coworking da saúde. E isso abre uma janela para a gente enxergar coworking de outros nichos, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, né? E eu fico pensando, por que não um coworking de eu ia falar de academia, mas não é um coworking de academia, é um estúdio compartilhado. Ai, Bruno, isso já tem, já é como. Sim, já tem, só que no modelo desse negócio de percentual, do próprio espaço ter que buscar o cliente, sabe? Como a ideia é simplificar, por que não? Né? Por que não outros nichos aí, moda, por exemplo, outros nichos que podem compartilhar um espaço e, e e tem já a estrutura. Agora, quando eu falo assim, gente, eu quero dizer assim, nichos que necessitam de um ambiente específico para o compartilhamento, tá? Se você é, por exemplo, um engenheiro, um contador, um advogado, eu sempre falo isso aqui, compartilhar esse tipo de espaço, eu acho até mais rico compartilhar com outras profissões. Agora, por exemplo, você tem lá um estúdio de academia, né, que tem lá aparelhos para fazer tudo, enfim, é mais óbvio que só vai frequentar ali quem é daquela área, tá? Bom, então essa foi a primeira tendência que eu vejo para 2025. Vamos lá, segunda tendência, gente, sabe o que é? Podcast. Durante o ano inteiro de 2024, eu montei mais de 35 coworkings, tá? Atendi mais de 100 pessoas, não, muito mais de 100, Bruno, mas muito mais. Atendi um monte de empresário, dei palestra e conversando com todo mundo. O podcast é a grande assim, bola da vez, tá? Todos os coworkers estão de olho em ter um podcast dentro do seu espaço para oferecer. Quando eu falo podcast, gente, é uma sala de áudio e vídeo, não necessariamente só vai ter ali a gravação de podcast, mas uma sala para você fazer os seus vídeos para o cliente poder utilizar ali como parte aí do elemento do que ele está, da profissão dele, tá? E o que eu penso sobre isso? Aliás, várias pessoas me perguntam, o que você pensa sobre isso e tal? Eu penso que é um ótimo negócio, e hoje a gente vê alguns estúdios de podcast que vivem, assim, de compartilhamento, são verdadeiros coworkings de podcast, tá? Se eu tiver um coworking, por exemplo, na qual esse coworking, ele é projetado já lá, sei lá, 10 salas, mais uma sala que eu vou ali transformar numa sala de podcast, ou até tem essa tendência também, pegar a sala de reunião e fazer ela híbrida. Acho que funciona também. Fazer ela com o formato de podcast, com equipamento e tal, e fazer ela também de sala de reunião. Funciona? Acredito que sim. Tenho vontade de fazer isso no meu próprio
coworking, tá? Bruna, por que você não tem ainda? Porque a minha sala é de vidro e não deu para fazer acústica. Essa é a verdade. Mas eu vou aqui, na minha fala, eu vou explicar para vocês o que eu penso a esse respeito, tá? É um negócio que vai rentabilizar? Minha opinião e experiência, sim, rentabiliza. Tá? Você tem que ir atrás desse público específico, tá? Quem quer fazer um podcast, quem quer fazer uma gravação de vídeo, tem. Esse público nem sempre é o mesmo público que vai lá compartilhar a estação de trabalho, tá? Então, tem que fazer campanhas, tem que movimentar essa parte do seu coworking, sim, porque quando você tem lá o escritório compartilhado, a sala privativa, e você quer divulgar a sala de reunião, o escritório virtual, o público é o mesmo. Então, você tem a mesma persona ali, o mesmo avatar, você vai anunciar a mesma comunicação para o mesmo público. Podcast não são todas essas personas dali que vão utilizar isso. Então, tem que ser específico, tá? Outro detalhe, você precisa de equipamento. Não adianta você chegar lá, montar duas cadeiras, pegar esse microfone aqui, que aliás é muito bom, né? Pegar esse microfone aqui e fazer ali um bate-papo e tá tudo certo, botar uma câmera na frente, igual eu estou fazendo aqui. Esse tipo de sala de podcast, eu acho que tem uma tendência, não é que vai dar errado, mas a rentabilizar muito menos do que você montar uma sala mesmo de podcast. Ou seja, você tem que ter o mínimo de uma mesa de som, né, de áudio, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 câmeras ali para fazer as tomadas, né? Você tem que ter um ajuste de som, você tem que ter por mais que você não entregue o vídeo editado para o seu cliente, você vai entregar o vídeo raiz, você tem que entregar o vídeo ali. Você fazer a sala, sendo que o cliente traz todo o equipamento dele, sinceramente, eu como pessoa que grava vídeo aqui, né? Estou gravando para vocês esse vídeo, eu iria para um lugar que me entregasse tudo pronto. Eu não, até mesmo não tenho esses equipamentos tudo para levar para um lugar para gravar um podcast. Então, tem esse investimento, tá? Esse investimento, ele pode ser acessível, como ele pode, o céu é o limite, né? Então, tem que considerar que para você oferecer um podcast de qualidade, para você oferecer esse serviço e se chamar de podcast, você tem que, de fato, oferecer um serviço a contento, tá? Ótimo. E, com isso, eu acredito que cada vez mais coworkings serão montados. Na hora de fazer lá o layout do imóvel, os coworkings serão montados já com uma sala de podcast projetada, tá? Acho isso super positivo e rentabiliza sim. Rentabiliza e pode rentabilizar muito mais do que uma sala privativa, sim, tá? É só você fazer aí, eu tenho 12 horas de coworking aberto. Dessas 12 horas, eu consigo fazer o quê? 3 gravações de podcast? Vai, mais ou menos? Eu tô chutando aqui o número. Se cada gravação de podcast custar aí, sei lá, R$ 400, as 4 horas ali, as 3 horas para gravar, imagina, multiplica isso por 30, né? Tudo bem, não, 30 é muito, né? Ninguém tem 100% de ocupação. Vamos multiplicar, então, 50% de ocupação. Você já vai ver que o retorno é bacana. Beleza? Terceira tendência que eu enxergo, e aí eu tenho muita propriedade para falar, porque eu enxergo e atendi durante o ano de 2024 inteiro. Eu atendo mais ou menos 3 a 4 pessoas por dia, querendo montar um coworking, me pedindo para fazer o projeto de implantação. O projeto que eu falo não é layout, não é toda a estrutura, tá? Bom, e cada vez mais, gente, assim, eu nunca contei para te falar um percentual, né? Mas donos de imóvel que querem rentabilizar mais que o aluguel, ou o imóvel ele é tão grande, ou tão sofisticado, ou o aluguel lá de mercado é tão, enfim, o público é tão específico que é mais rentável o dono do imóvel montar um coworking ali.
Tá? Então, a terceira tendência é o dono do imóvel ter um parceiro e juntos eles montarem um coworking nesse imóvel comercial que está vazio. Tá? Essa é uma tendência, ai, Bruna, todo comercial, então todo imóvel comercial vai ser um coworking. Gente, eu até brinco com isso, né? Eu falo, pô, daqui a alguns anos, imóvel comercial, laje de 200 metros quadrados, não vai ter motivo de você alugar isso para. Tem que ser uma empresa muito específica para te alugar isso, né? É muito mais fácil, prático, rentável você dividir esse ambiente e alugar ele para vários inquilinos, entre aspas, né? Então, assim, é uma tendência forte, tá? Para 2025. Se você está procurando montar um coworking, é uma tendência forte você achar um dono de um imóvel que precise de um parceiro para montar o seu coworking naquele local. E aí vem oportunidades mil, né, de fazer parceria através de sociedade mesmo, parceria através de um contrato de aluguel que a remuneração é pelo resultado do negócio. Aliás, eu acho esse tipo mais justo que tem. Tem parceria de contrato de gaveta mesmo, parceria, tem SCP, né, sócia por cota de participação, sociedade, né, por cota de participação. Enfim, tem várias vertentes aí, mas pode saber, essa é uma tendência. Bom, quero terminar esse vídeo agradecendo todo mundo por ter me acompanhado, por estar me acompanhando, né? Esse ano de 2025 tem um monte de tema de coworking para a gente gravar aqui, trazer informação. Um beijo no coração de cada um de vocês, muitíssimo obrigada pelo carinho, eu espero que vocês gostem do conteúdo, e se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui embaixo, nos comentários, me fala sobre o seu projeto de coworking, vai ser uma delícia trocar ideia com vocês sobre isso. Valeu? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.